Olá, tudo bem? Eu sou a Cibele Ferreira, da CIF Consultoria, e eu estou aqui hoje para trazer mais uma dica para você, profissional de DP, ou para quem quer entender um pouquinho sobre as regras que regem o seguro-desemprego e as mudanças que ocorreram para esse ano de 2020. Vamos entender um pouquinho? Você já sabe o que mudou? Vamos lá. Primeiramente, é importante a gente lembrar que o seguro-desemprego ele é regido pela Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990. É claro que de lá para cá houveram algumas mudanças que sobreporam a esses artigos dessa lei, mas tudo está lá. Se você acessar essa lei no site Planalto, você vai ver ela na íntegra e todas as alterações que houveram após isso, ok? Bom, o seguro-desemprego ele tem por finalidade prover assistência temporária ao trabalhador desempregado, em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta para empregados formais. Então, aqui nós estamos tratando do seguro-desemprego para trabalhadores formais, tá? Essa rescisão indireta é aquela onde o empregado entra na justiça, enquanto ainda tem o vínculo com a empresa, pedindo uma justa causa a seu favor. Aí na justiça, se ele conseguir ganhar esse processo, é convertido em demissão sem justa causa, ele recebe todos os direitos como se tivesse sido demitido. Bom, para ele receber o seguro-desemprego, ele tem que comprovar ter recebido salário de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada, não estar recebendo benefício previdenciário nenhum, exceto pensão por morte e auxílio-doença. E não possuir renda própria de qualquer natureza, suficiente à sua manutenção e da sua família. Então, se ele tiver uma empresa ou um outro tipo de vínculo, ele não recebe seguro-desemprego, mas nós ainda vamos falar disso no finalzinho desse vídeo. Quem tem direito à percepção do seguro-desemprego? Vamos lá. Ele tem que ter recebido, tem que ter tido remuneração pelo menos 12 meses, nos últimos 18 meses, imediatamente anteriores à data da dispensa, quando ele for dar entrada no seguro pela primeira vez. Então, ele foi dar entrada pela primeira vez, ele tem que ter pelo menos 12 meses de salário nos últimos 18 meses. Ele tem que ter tido pelo menos 9 meses de remuneração dentro de um período de 12 meses anteriores à data da dispensa, quando ele for fazer a segunda solicitação de seguro-desemprego. E tem que ter recebido 6 meses de salário imediatamente anteriores à data da dispensa, quando ele for da entrada da terceira vez em diante. Como que nós vamos fazer esse cálculo do benefício do seguro-desemprego? Eu já coloquei aqui para vocês a tabela atual, que é a tabela de janeiro de 2020, tá? Onde a parcela, ela vai de um salário mínimo, que é R$ 1.045, até R$ 1.813,03, que é a parcela máxima. Nenhuma parcela pode ser inferior ao salário mínimo, mesmo que o empregado recebia ou era registrado com meio salário ou com um salário proporcional à sua carga horária menor que o salário mínimo, a parcela dele será de um salário. E a parcela máxima, R$ 1.813,03, calculados na forma que está colocado aí nessa tabelinha. E nós vamos fazer um exemplo prático disso para poder entender melhor. Então, vamos supor que nos 3 últimos meses, o funcionário, nós fizemos a média dos 3 últimos salário dele. Esse salário vai englobar toda a remuneração dele, hora extra, comissão, gratificação. Dos 3 últimos, nós apuramos um valor de R$ 2.250. Vamos ao nosso exemplo, então. O que nós vamos fazer? Voltando lá na tabelinha. Então, até R$ 1.599,61, nós vamos multiplicar por 80%, ok? Aí, nós vamos achar aí R$ 1.279,69, tá? Daí, nós vamos pegar o valor médio que nós achamos do salário, R$ 2.250, deduzido R$ 1.279,69, que é o teto dessa primeira faixa, e achar a diferença salarial de R$ 970,31. Vezes 50%, que é aqui o que está na segunda faixa, você acha a diferença e multiplica por 50%. Tá? Então, nós vamos multiplicar por 50% e achar um valor de R$ 485,15.
Aí o que nós vamos fazer? Vamos somar o 1.279,69 mais 485,15, que nós apuramos lá na segunda faixa, e vamos achar um valor bruto de R$ 1.764,84. Então, esse será, em tese, a parcela do seguro-desemprego desse funcionário que tinha uma renda média mensal de R$ 2.250, ok? Mas vamos conversar mais um pouquinho. Bom, pela MP 905, de 11 de novembro, a famosa MP, onde alterou várias coisas, onde instituiu o contrato verde-amarelo, e entre outras coisas, lá no seu artigo 49, diz que o beneficiário do seguro-desemprego passa a ser segurado obrigatório da Previdência Social durante os meses de percepção de benefício. Então, durante os meses que ele estiver recebendo seguro-desemprego, ele vai ter que contribuir obrigatoriamente para a Previdência Social. Antes não era assim. Antes, a pessoa que estivesse percebendo seguro-desemprego, se quisesse contribuir durante aquele período, teria que fazer um recolhimento, no carnezinho, tirar uma guia no site do INSS, no código específico de contribuinte facultativo, porque ele não poderia recolher como contribuinte individual, nem como empresário, nem como empregado, para não perder o direito do seguro. Então, ele poderia recolher como segurado facultativo para poder não perder esse tempo. Agora, ele passa a fazer a contribuição pelas parcelas do seguro e esse tempo passa a ser contado para sua aposentadoria, para carência de benefícios, enfim. Tá? Então, a partir de março de 2020, segundo a MP 905, haverá ou deveria haver a incidência de INSS para contar para tempo de aposentadoria e para outros benefícios e carências, ok? Então, se a gente for pegar esse artigo e aplicar lá naquele cálculo que nós fizemos, onde nós apuramos o valor de parcela de R$ 1.764,84, o que nós vamos fazer? Pegar esse valor e jogar naquela tabela progressiva do novo cálculo de INSS, onde nós temos 1.045 vezes 7,5% e a diferença de 1.764,84 menos 1.045, nós apuramos 719,85 vezes 9%, achamos o valor de 64,78. Vamos somar com os 78,38 que nós apuramos da primeira faixa de desconto e apuramos um valor, então, de R$ 143,16 relativos à INSS, que será descontado da parcela de seguro daquele funcionário, daquele ex-funcionário de R$ 1.764,84. Dessa forma, ele receberá uma parcela de seguro-desemprego de R$ 1.621,68. Ficou claro? Deu para entender direitinho? Se não entenderam, deixe nos comentários que eu ajudo vocês a entenderem, ok? Mas vamos fazer mais uma observação aqui. Bom, com relação a esse desconto, vale lembrar que a MP ainda não tem força de lei e ela precisa ser convertida em lei até 20 de abril de 2020. Caso contrário, ela perde a validade, tá? Por esse motivo, saiu uma publicação do Ministério da Economia que fala que, por enquanto, por hora, no mês de março, pelo menos, ainda não haverá o desconto de INSS das pessoas que começarem a receber seguros a partir desse mês, por conta desse artigo ainda não estar, ainda não ter força de lei, ainda ser uma medida provisória, e ele precisa ainda de alguns ajustes, segundo o Ministério da Economia. Então, por enquanto, não haverá o desconto, segundo notícias, segundo publicação do Ministério da Economia, ok? E vale lembrar que, para requerer o seguro-desemprego, para o trabalhador formal, que é o caso que nós estamos falando aqui, ele tem um prazo de 7 dias após o desligamento até 120 dias para dar entrada. Se ele passar desse prazo, um dia que seja, ele perde o direito de requerer o seguro, ok? E para os empregados domésticos,
eles têm o prazo de até 90 dias. Então, fiquem atentos. Empregado doméstico não é 120 dias, é 90 dias. Empregado doméstico recebe 3 parcelas de seguro, independente do tempo que ele tiver de registro, tá? E a parcela dele é de, no máximo, um salário mínimo, no caso, R$ 1.045. Então, a parcela de seguro-desemprego do empregado doméstico é limitada a R$ 1.045 e a quantidade de 3 parcelas, tá? E uma observação aqui bem interessante que eu gostaria de deixar para vocês é que lá no artigo 3º, parágrafo 4º, diz que o registro como MEI, como microempreendedor individual, não impede a pessoa de receber o seguro-desemprego. Muitas pessoas acham que porque tem um MEI aberto, foi mandado embora do serviço, não tem direito ao seguro, mas tem porque está lá previsto no parágrafo 4º, artigo 3 da lei, ok? Então, é só procurar uma agência do Ministério ou fazer o seguro, da entrada no seguro-desemprego web, que agora, né, primeiro você tem que tentar fazer a entrada online, para depois, caso dê algum problema, procure a agência do Ministério do Trabalho. No caso de MEI, tende a bloquear na hora que você vai dar entrada online e pede para você comparecer a uma agência do Ministério do Trabalho, aí você vai lá, comprova que essa empresa que você tem é uma MEI, e aí eles liberam o seguro-desemprego para você, ok? Então, fica aí a dica para vocês, tanto para quem quer entender um pouquinho de seguro, como para os profissionais da área de DP, porque nós somos muito questionados, as pessoas, os funcionários fazem perguntas e é legal a gente saber todas essas regrinhas para poder passar para todo mundo de uma forma clara, de uma forma correta, ok? Fica aí as dicas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!